E aí, pessoal? Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre lá aquele joguinho lá da 2B da Coreia ou da China. Eu não lembro de onde era esse jogo, mas é aquele jogo lá, o Stellar Blade. Eu tava vendo lá as polêmicas, coisa e tal, sobre a protagonista lá ser muito bem aprazível aos olhos, por assim dizer, em todas as direções. E assim, toda aquela polêmica lá, o pessoal aqui dos Ocidentes reclamando, Pandorinha reclamando, Femimimi reclamando e tal. E tipo, isso só mostra como, no fim, as Pandorinhas, principalmente as Femimimi, elas não suportam a ideia de uma Pandorinha ser representada como algo belo, ser representada bela, principalmente nos jogos. Porque elas dizem que, isso é objetificação. Como se elas não objetificassem os homens todo santo dia. Mas ninguém liga, porque é elas que estão falando. Ninguém liga, ninguém dá bola, o pessoal aplaude até. E nessas papagaiadas todas que a gente vê, tem lá o cara, o diretor, que diz que vai sim manter tudo do jogo, inclusive as curvas e todos os bons ângulos de câmera, que são muito bons mesmo. E o pessoal até fez uma comparação de quando saiu o Nier Automata. Lembra da 2B? Sabe a 2B, a waifu de muita gente aqui? E é uma das personagens mais bonitas e famosas dos videogames. Lembram daquela polêmica dela ter uma grande retaguarda? E dependendo do ângulo da câmera você conseguir, tanto é que até manteram isso no anime. Sim, manteram isso no anime, dá pra ver pelos frames. Ou seja, a atenção ao detalhe era muito boa. O cara disse, eu vou manter e que se dane, eu não quero ficar vendo algo realista, eu quero ficar vendo algo belo. Em estranho que se você parar pra pensar, a modelo é diferente do tipo assim, Resident Evil, que foi 3 modelos, uma para rosto, uma para voz e uma para rosto, uma para voz e uma para corpo. Foram 3 modelos. Nesse aí não, foi uma única modelo. E tipo, ela é aquele padrão, sabe? Palito de dente de gigante, como eu costumo dizer. Mas ela até que tem as curvas boas. A frente e atrás são equivalentes. E você diz, isso é objetificação, são corpos irreais, coisa e tal, sendo que a menina existe bem ali. E isso até que é meio padrão do pessoal lá da Ásia, os asiáticos. Porque eu já expliquei num vídeo, expliquei um monte de vídeos que o padrão de lá é padrão magreza mesmo. Tanto é que se uma Pandorinha, ela tem um busto, se eu não me engano, é maior. Se ela tem uma circunferência... Como é que eu posso dizer isso? Uma circunferência de glúteo maior do que 30, se eu não me engano, 30... Não, lembrei. 35, passou de 35, ela já é considerada plus size lá. Eu me lembro quando o cara postou lá uma modelo plus size da Coreia. Que ela de plus size não parece nada, mas ela é considerada gorda lá de onde ela vive, já que o padrão é a magreza extrema. E nessas viagens que a gente fica dando, que eu vejo por aí, o pessoal falando sobre Stellar Blade, coisa e tal, o pessoal tá falando mais da personagem do que do jogo em si. Que o jogo parece ser muito bom, eu não joguei, eu não tenho a grana necessária, até porque quase tudo aqui no Brasil é uma bica no saco. Mas até onde eu vi,
A jogabilidade parece boa, os personagens, os bonecos em CGI são muito bons, apesar de que lá boneco em CGI é a coisa que mais tem. A maior parte até dos animes de lá, os... Caramba, eu esqueci o nome correto. Os desenhos de lá são feitos em computação gráfica, em 3D. E... Ou seja, bons modelos em 3D não faltariam. Não seriam antinatural lá. Sem falar que tem lá para todos os gostos. Você tem lá a Pandorinha protagonista, você tem o cara bonitão, que é pro povo que gosta do mesmo gênero. Você tem uma tomboyzinha lá, você tem também uma... Como é que eu posso... Pô, esqueci o nome dela. Mas é aquela que elas são normaisinhas, mas são bem mais frágilzinha, recatada. Tem de todos os gostos de Pandorinhas e até de caras também lá. É um jogo bem democrático, sabe? Nesse sentido. Tem pra todo mundo. Mas toda essa polêmica mostra que como o negócio é podre, como a beleza ela ofende as Pandorinhas, porque a maioria das Pandorinhas que falam essas coisas, que montam essas coisas, que fazem e acontece, são Pandorinhas que, tipo, elas nos acusam de serem céu, mas elas são as inimigas da beleza. Você vê no rosto delas que o tempo não fez muito bem para uma pessoa de, sei lá, 30 anos. Que o tempo não fez muito bem para uma pessoa de, sei lá, uma Pandorinha de 25 anos. Que parece mais Before of the Apocalypse e After of the Apocalypse. Porque parece que aconteceu um apocalipse ali. Parece que aconteceu uma desgraça ali. Não parece a mesma pessoa de antes e depois. É aquela história do... Essa Pandorinha é que chama você de feio. Eu até pretendo fazer um vídeo sobre questões de padrões de beleza ao longo da história. Mas isso é para outra hora. Mas tudo isso, toda essa grandiosa merda, só mostra que no fim, o Femimimi, ele é que nem qualquer outra coisa. Como diz o Raccoon, ele é um problema que ele se resolve por si só, porque ele é insustentável. Porque as Pandorinhas vão querer ter voz pra tudo. E principalmente vão tentar colocar bedelho uma nas outras. Porque eu já falei, não existe sororidade. Existe uma pseudo-sororidade, que é uma coisa mais ou menos equivalente a quando uma classe está sendo ameaçada. Quando classes de poder, pessoas de poder, veem que elas estão sendo ameaçadas, elas se juntam. Mas não é porque elas se gostam ou porque elas têm um interesse em comum. Elas só estão juntas para se defender mesmo, mas na primeira oportunidade, uma vai dar um pé de rodo na outra. Porque não tem união ali. É que nem na Revolução Francesa, o primeiro e o segundo estado queriam se unir para fazer o terceiro estado pagar mais impostos. O que aconteceu? O terceiro estado se revoltou e mandou todo mundo para a casa do senhor Carvalho. É isso que acontece e o que vai acontecer com elas. Elas vão tentar minar padrões de beleza, vão tentar minar coisas, porque assim, vai ser uma questão de maluquice, que nem o Padrinho falou naquele vídeo sobre as filhas do Femimimi, as sequelas já. Porque elas não vão querer obedecer nada nem a ninguém, elas vão se achar deusas raras. Sendo que no fim são tão humanas quanto a gente. Não podem ver uma personagem bonita, uma personagem tipo... Pô, a menina do estado... A modelo de cor... Modelo total, porque... tem a foto da modelo lá. Pô,
O corpo ali não é irreal. O cara fala aquilo, mas o corpo não é irreal, porque ele fez tudo em cima do modelinho. Você vê muito bem que, se você comparar a menina do jogo com a modelo dela, é praticamente Ctrl+C, Ctrl+V. É um copia e cola, só que em CGI. Ou seja, não é irreal, mas elas se sentem ofendidas porque elas invejam a beleza. É que nem naquele vídeo lá da Pandorinha, da segurança de estádio, que é simplesmente deslumbrante. Que tem muitas curvas ali. E nessa e nessa papagaiada, elas se sentem ofendidas. Por quê? Porque elas querem aquilo, mas não têm. E querem obrigar todas as outras Pandorinhas a não ter. E essas são as que lideram o movimento. Ou vocês pensam que as Pandorinhas bonitas têm mais voz lá dentro? Que nada! Elas são as primeiras a apanhar e as últimas a falar. Porque as outras Pandorinhas vão minar elas. As outras Pandorinhas não vão querer a opinião delas. Afinal, como a gente sabe, diferente do que muitos pensam, a maior parte das Pandorinhas, assim como a maior parte dos caras, não é o auge da beleza. Não é o auge de... Como é que eu posso dizer? Não é o auge da aprazibilidade aos olhos. A única diferença é que uma Pandorinha nota 6 é muito mais valorizada do que um cara nota 6. Essa é a diferença. E é isso que ocorre. O negócio está uma desgraça. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!